Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um excelente início de domingo para todos nós. Deixamos aqui o nosso bom dia para todos os irmãos que estão nos acompanhando agora na parte da manhã, mas também deixamos o nosso carinho para todos os irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Desejamos uma boa tarde, uma boa noite também para todos que se reúnem aqui conosco para juntos partilharmos o pão do Evangelho. Lembremos, meus irmãos, que Jesus já nos dizia: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E hoje nós estamos aqui, reunidos em nome de Jesus. E com certeza, o Cristo está aqui conosco, nos abençoando, nos amparando, nos protegendo. Bom, meus amados irmãos, eis que chegou o nosso momento do Evangelho diário, estes minutos preciosos que partilhamos o pão do Evangelho. Meus irmãos, hoje estamos aqui no nosso 10º encontro, unindo o Evangelho segundo o Espiritismo com a obra há 2000 anos. Meus irmãos, são dias especiais que estamos mergulhando em cada capítulo, em cada página dessa grande obra há 2000 anos e relacionando a parte que estamos vendo da história com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos, hoje estamos no capítulo 5, momento em que Públio está aguardando para ver se ele conseguirá ou não encontrar com Jesus. Nós convidamos a todos os irmãos a poderem acompanhar na sequência aqui os nossos vídeos, os nossos encontros, para que dessa forma a gente consiga ir acompanhando a história. Ontem a gente viu que Públio estava nesse momento, foi lá para buscar Jesus à noite, escondido, para que ninguém o visse procurando o Mestre Nazareno. Mas Públio não estava achando a Jesus. E eis que ele senta em um banco de pedra e fica ali, com aquele olhar longe, longe, com os pensamentos cheios de dúvidas e amargura. Públio estava muito aflito. Ele queria que a filha dele melhorasse, que a filha dele fosse curada. E ele achava ali naquele momento que, talvez encontrando com Jesus, isso pudesse ser solucionado. E ele fica ali, já tarde da noite, esperando para ver se por ali Jesus passava. Só que tem uma coisa importante. Públio não sabia quem era Jesus, no sentido físico. Ele nunca tinha visto Jesus de perto. Ele só tinha ouvido falar de Jesus. Ele não sabia como Jesus era fisicamente, mas ele estava ali, esperando para ver se encontrava com Jesus. Através do que ele ouviu sobre o Cristo, ele mais ou menos conseguiria saber quem era. Então Públio, sentado ali naquele banco de pedra, diante das águas mansas do lago de Genezaré, começa a ouvir esses passos brandos. E pelas palavras de Emmanuel, é-nos dito: diante de seus olhos, ansiosos, aparecia uma personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados.
um sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Meus irmãos, Públio não teve dificuldade em identificar que aquela criatura impressionante era Jesus. Eis que Jesus estava de frente para Públio Lentulus naquele momento. Jesus, brando e humilde, caminhou até Públio, olhou profundamente em seus olhos e, falando de coração para coração, diz para Públio: Senador, por que me procuras? Não seria melhor que me procurasse publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez e para toda a sua vida a lição da fé e da humildade? Meus amados irmãos, neste instante, lágrimas ardentes caíram dos olhos de Públio e ele sentiu como se fosse uma força interior colocando-o ajoelhado de frente para Jesus. Públio não consegue nem ficar de pé diante da presença do Cristo. Tamanha energia que toca profundamente o coração de Jesus. Públio chora naquele momento e se ajoelha diante do Mestre. Ele desejava falar qualquer coisa, mas ele sentiu o peito sufocado e oprimido e não conseguia falar nenhuma palavra. Então Jesus pergunta para ele: Senador, por que me procuras? Não seria melhor me procurar na luz do dia, para ter de uma só vez a lição da humildade e da fé para a sua vida? Meus amados irmãos, esse encontro de Públio com Jesus é carregado de ensinamento e é muito tocante para o nosso coração. Eu farei uma pausa aqui, nesse momento, para juntos pensarmos quantas vezes já estivemos exatamente na posição de Públio em nossa vida. Eu comentei ontem em nossa reflexão e eu vou fazer novamente esse comentário. A cada dia que passa, mergulhando nessa obra, impressionantemente percebemos que temos ainda muitos comportamentos e pensamentos parecidos com Públio Lentulus. E meus amados irmãos, quantas vezes a gente já esteve exatamente nessa posição de Públio, sufocados de problemas, ouvindo sugestões carinhosas, nos sugerindo caminhos melhores em nossa vida, mas ainda assim continuamos escolhendo as sombras. E no ápice da dor, eis que a gota de humildade cai em nossa alma e finalmente o nosso coração busca Jesus. Mas infelizmente, esperamos o cair da noite das dores para buscar a Jesus. Infelizmente, os nossos primeiros passos em busca de Jesus são dados nos momentos de escuridão de nossa vida e não na claridade das alegrias. E Jesus vem ao nosso encontro. Jesus sempre vem. Mesmo que a gente busque Ele
nas noites obscuras de dores em nossa vida. Mesmo Jesus nos dizendo: por que não me buscou nas claridades da alegria? Por que não me buscou durante o dia? Por que esperou o cair da noite das dores para me buscar? Mesmo assim, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Como nos lembra a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 12, quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Independente se for nas noites de dores, se a gente espera chegar nos momentos de maior escuridão para ir buscar Jesus, ou nas claridades de alegria. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meus amados irmãos, e diante desses momentos da nossa vida que a gente busca Jesus, o Cristo também nos pergunta: por que me procuras? A mesma pergunta que Jesus faz para Públio, ele também faz para nós. Por que está me procurando? Por que me procuras? E eu digo, meus irmãos, que quando eu li exatamente esse trecho da obra, há 2000 anos, eu fiquei extremamente tocada. Porque eu também comecei a me questionar: por que eu tenho buscado a Jesus? Por que eu tenho chamado Mestre? Esse trecho da história nos convida a uma reflexão profunda sobre quais motivos temos procurado a Jesus. Em quais momentos temos buscado Cristo? Será que só nas noites carregadas de dificuldade? Ou nos momentos da claridade e da alegria? Essa reflexão é para cada um de nós fazer em seu íntimo. Porque quando Jesus questiona Públio: por que me procuras, senador? Eu compreendi, meus irmãos, que é como se Jesus estivesse questionando: Públio, você está me procurando só para curar sua filha? Ou você está me procurando porque deseja mudar de vida? E tem uma grande diferença aí. Eu estendo isso para a gente. Temos buscado a Jesus apenas para Ele resolver os nossos problemas? Ou temos buscado a Jesus porque queremos mudar de vida? E eu estendo isso também a todos nós que frequentamos uma casa espírita. Temos buscado a casa espírita, temos buscado os bons espíritos para que eles resolvam todos os nossos problemas? Ou temos buscado a doutrina espírita porque queremos mudar de vida? Hoje eu encerro com essa reflexão para todos nós, para a gente levar para o nosso dia. O encontro de Públio com Jesus, ele continua, e Jesus irá falar coisas fortes e maravilhosas e que servem também para todos nós. Mas isso a gente vai dar sequência amanhã na nossa reflexão desse encontro, um encontro muito profundo que tem muito para nos ensinar, meus irmãos. Um encontro que já começa com um questionamento desse, que nos faz pensar na nossa vida. Imaginemos o que Jesus vai continuar falando aqui para Públio. Mas isso a gente continua amanhã. Nós agradecemos a todos que estiveram aqui nesse momento partilhando o pão do Evangelho com a gente, o momento do nosso Evangelho diário. Lembrando que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós. Nos encontramos amanhã, meus irmãos, para dar sequência ao capítulo 5 da obra Há 2000 anos, unindo isso ao Evangelho segundo o Espiritismo. Com a bênção de Deus, estaremos todos aqui amanhã, partilhando o pão do Evangelho. Que assim seja.